Meus amados irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso bom Deus, seu imenso amor, continue derramado sobre essa amada igreja. Amém? Eu quero começar agradecendo a Deus pelo grande privilégio de estar aqui, através da pessoa do reverendo Wesley, presidente desse conselho, que nos deu essa honra, essa oportunidade de trazer a palavra do Senhor. A grande responsabilidade, como sempre é, mas estar aqui com vocês é sempre muita alegria, né? Principalmente quando estamos juntos com essa amada igreja, com pessoas especiais também conosco. Estão aí os seminaristas, né? Diego Jacon, a sua esposa, Diego Pelizari, todos dão trabalho a nós lá, né, Wesley? Exatamente. Então nós louvamos a Deus pela vida desses amados irmãos que estão conosco também. E trazer um abraço da Igreja Presbiteriana Novo Mundo, igreja irmã de vocês, não é? Sempre um privilégio. Nossa igreja agora está com a responsabilidade também, como vocês sabem, de revitalização ali em Iracemápolis, né? Aí nós estamos agora sempre dividindo esforços para estar lá à noite também, apoiando aquele trabalho com o reverendo Cléo Maci. E quero estender o convite à igreja, claro, no devido tempo, na hora que for oportuno, pode ficar à vontade também fazendo-nos uma visita lá em Iracemápolis, né? O pastor Cléo Maci certamente se alegrará e nós também. Deus abençoe essa igreja. Soubemos das notícias da Assembleia hoje pela manhã e foi muito boa. Tivemos a notícia ali atrás. Que Deus continue abençoando vocês, Deus continue cuidando de vocês, fortalecendo a vida de vocês mais e mais, tá bom? Deus vos abençoe. Meus irmãos, abramos, pois, a palavra do Senhor no livro que tem o nome de Esté, e que necessariamente e certamente não foi ela que escreveu. Provavelmente um escriba que tenha compilado Neemias e Esdras. Então nós vamos abrir Esté capítulo 4. Eu acho que eu uso esse aqui mesmo. Agora já era, se foi, né, Wesley? Vamos lá então. Esté capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargor clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em panos de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esté e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esté chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, a Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que os mostrasse a Esté e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e pedisse misericórdia na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, a Ataque, fez a saber Esté as palavras de Mordecai. Então respondeu Esté a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salve se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esté.
Então lhe disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, nem de dia. Eu, as minhas servas também juraremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Que o Senhor aplique a sua palavra, meus irmãos, em nossos corações. Você tem tido uma sensação que naquilo pelo qual você acredita está meio estranho diante das outras pessoas que lhe cercam? Você tem tido esse tipo de sensação? A sensação assim, daquela fé tão antiga, tão firmada que você sempre declarou, agora está estranha aos ouvidos e os olhos, por exemplo, da sua família, dos seus amigos, dos seus parentes. Você tem tido aquela sensação que o que é errado cada vez mais tem se tornado certo? De que coisas que eram simples demais para nós, como por exemplo, matar um bebê no período de gestação dentro do ventre materno, era uma coisa sempre absurda, e quem a praticava era considerado justamente pessoas que não tinham nenhum comprometimento com Deus e muito menos com a sociedade ordeira. Você se lembra desse tempo? Você se lembra, por exemplo, de que as palavras dos nossos pais, quando eles davam suas palavras, era uma questão de decência e moral, cumprir aquilo que se acordou? Você se lembra que contratos eram poucas vezes feitos, o que precisava era apenas o empenho da palavra, porque se considerava que a palavra era muito importante, mais importante do que aquilo que se tinha assinado? Você percebe que essas coisas mudaram? Deus, por exemplo, não é o assunto mais, muitas vezes, em pauta das nossas reuniões familiares, dos ensinos das nossas crianças. Sabe o que se chama esse processo, meus irmãos? Sabe qual é o nome que se dá a esse processo? Secularização. Nós estamos numa alta secularização. Secularização é isso. Secularização é a extinção completa de não somente Deus e de tudo aquilo que o Senhor ordena em sua palavra. Isso é secularização. Isso é trabalhar cada vez mais que Deus seja excluído, a ideia de Deus seja excluída, a palavra de Deus seja colocada de lado, a sua vontade, os seus preceitos, para que a vontade dos homens se estabeleça. Isso é secularização. Isso é alto grau de secularismo, chamado muitas vezes, apelidado de era pós-cristã. É isso que nós estamos vivendo, uma era pós-cristã. E é sobre isso que naquela época já o livro de Ester tratava. O livro de Ester, por exemplo, não tem a palavra Deus. Você sabia disso? Você vai ler Ester do capítulo 1 até o capítulo 10, você não vai encontrar a palavra Deus. Você não vai encontrar Elohim, você não vai encontrar Yahvé, ou o tetragrama que os judeus não gostam de pronunciar, ou Adonai. Você não vai encontrar nenhuma referência a Deus. Mas sobretudo quando você passa a ter a oportunidade de estudar o livro de Ester, você vai ver a mão providente de Deus atuando nas circunstâncias, e atrás da forma visível, a mão invisível da soberania de Deus, guiando todas as coisas. Por quê?
Porque esse livro foi escrito para uma época, para um período Medo-Persa, que era o rei Assuero, que era o rei daquele momento. O período Medo-Persa, o Império Medo-Persa ia da Índia, lá do leste, até a Etiópia, lá do oeste, 127 províncias, cheia de recursos, cheia de dinheiro, um império altamente desenvolvido para o mundo antigo. Olha, esse livro de Esté, por exemplo, fala de correios naquela época. Você pode imaginar um negócio desse? O alto desenvolvimento para um período antigo daquele. Aí o escritor, que deve ser algum escriba, que compilou Neemias, compilou Esdras, também compilou Esté, ele tira a palavra a Deus, mas deixa a obra providente do Senhor lá atuando. No nosso mundo é assim. Eles vão tentar excluir a palavra de Deus. Eles vão perseguir a igreja. Eles podem não gostar mais da Bíblia. Eles podem descartar todo o princípio, mas Deus continuará soberanamente governando sobre este mundo. Meus amados irmãos, mas o problema não é ter a certeza que Deus governa-nos mesmo no mundo secularizado. O problema é como nós nos comportamos no mundo secularizado. O problema é qual é a resposta que a igreja tem que dar no mundo como esse. No mundo onde o dinheiro é o Deus principal, os conchavos e as corrupções continuam sendo feitas, onde nós vivemos sob a ditadura financeira. Eu e você estamos sobre uma ditadura financeira. A carga tributária desse país é um negócio impressionante. Por quê? Porque o Estado é muito grande. Temos que sustentar vários ministérios, vários deputados, 500 e tantos, 81 senadores. Enfim, isso tudo é uma carga muito grande. Os coitados dos nossos ministros que ganham tão pouco, coitados. Agora, essa semana, pediram reajuste e vai passar pela Câmara. Eles ganham pouco, bichinhos. É simplesmente para cada um salário base de 46 mil reais. Enquanto o salário mínimo é de 1.200. Então nós vivemos sob a imposição da ditadura financeira. Isso é autossecularização, meus irmãos. Isso é trocar Deus por Mamon. Mamon é o Deus desse século. E aí a igreja, deixando muitas vezes se enfeitiçar por Mamon. O que fazer no mundo em alta secularização? A resposta nós veremos neste texto. Só existe um caminho para o povo de Deus. Você pode tentar fazer campanha política para mudar a governança, levantar bandeiras A, B ou C. Isso é uma questão sua, um direito que lhe assiste. Faça isso com cuidado para não causar escândalo ao invés de solução. Mas o povo de Deus sempre foi chamado para viver nesses períodos de alta secularização, a viver na confiança em Deus. E é sobre esse tema que nós vamos tratar nessa noite. Confiança em Deus no mundo secularizado. É sobre isso que nós vamos tratar nesse momento. Então vamos para o texto. Quando soube Mordecai tudo o que havia passado, se você não leu o capítulo 1 até o capítulo 3, você não vai entender essa frase, e é por isso que eu tenho que explicar mesmo que rapidamente. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado. Se havia passado o quê, pastor? O que é que aconteceu para chegarmos neste ponto na narrativa? O livro começa mostrando a grande força de Assuero no capítulo 1 e os seus grandes festas, seus grandes banquetes. Vai acabar assim no capítulo 10, mas não é mais Assuero que está dando banquete, é o povo de Deus na festa do Purim, porque Deus, no decorrer da história de Esté, vai fazer uma reviravolta. O povo de Deus está sob decreto de morte, isso é no capítulo 3.
No capítulo 2, Vasti nega, no capítulo 1, Vasti nega se recusar a se dobrar a Assuero, e aí na providência divina, mesmo com o consentimento pecaminoso de Ester e Mordecai, Deus coloca Ester no lugar da rainha, Vasti. No capítulo 3, aí chega uma hora que você tem que se posicionar. Mordecai tinha titubeado e dado a sua filha adotiva, que é Ester, para ser uma escrava sexual de Assuero. Ela passou 6 meses comendo só um tipo de comida, depois 6 meses só usando um tipo de óleo. Para quê? Diferentemente de Daniel, que se recusou a comer das iguarias do rei. Existe um contraste entre o capítulo 2 de Ester com Daniel. Ester não reage, Mordecai tudo bem, Deus na sua obra providente deixa Ester ir ao reinado. O problema é que no capítulo 3 o império sempre gosta de subjugar, e aí Assuero entrega seu anel a um cidadão chamado Amã, e Amã é simplesmente descendente dos amalequitas. Vocês se lembram dos velhos amalequitas, conhecidos do povo de Deus, né? Aqueles abençoados, para não chamá-los de outra coisa. Eles simplesmente, quando Deus estava guiando o seu povo pelo deserto, o povo está saindo de correr de Faraó, e os amalequitas tentam aproveitar a fraqueza de Israel e atacam Israel no deserto. Mas Deus interfere e luta com o seu povo, e o seu povo prevalece contra os amalequitas. Mas tem um filho dos amalequitas agora na história de Ester, é Amã. E Amã quer acabar, agora ele tem poder, agora ele é a pessoa do rei. Ele publica um edito que é para acabar com todos os judeus das 127 províncias. Meus irmãos, não se enganem. Este mundo secularizado cada vez aumenta mais o ódio contra o povo do Senhor. Se eles pudessem calar a igreja, se eles não pudessem ouvir a voz do nome de igreja, eles fariam isso. Aliás, eles tentam o tempo todo fazer isso. Só que Deus sempre guia o seu povo e fortalece o seu povo. Sai o edito, capítulo 3, para exterminar, aniquilar tudo que for judeu, acabar com o povo de Deus. Nós não temos esse edito, mas vivemos sob, tivéssemos um. Eu queria que você, mesmo com meus parcos de tentativa de conhecimento para explicar para vocês, que você, por favor, fizesse essa ligação, esse enlace que eu estou tentando fazer aqui. Ligue o mundo de Ester com o nosso mundo de hoje. A mensagem fica mais fortalecida. O que o mundo de Ester apresenta é o mundo que nós vivemos. Nós estamos debaixo de um edito sem papel de extinção. Mas Deus sempre intervém, mas é preciso a gente tomar uma posição. No capítulo 3, quando sai o edito, Amã diz assim: todos os judeus têm que se dobrar perante mim. Aliás, todos os homens, ele faz uma estátua, tem que se dobrar perante mim. Aí Mordecai diz: eu não. Chega uma hora, eu estava dizendo que você tem que decidir. Mordecai não se dobra, não é porque apenas tinha ódio dos amalequitas, é porque é o seguinte, se lembra também do livro de Daniel. Daniel é o relato paralelo ao livro de Ester. Leia sempre Ester olhando para Daniel. Também tinha um edito parecido, não era? De se dobrar. E Daniel faz o quê? Não me curvarei perante a estátua de Nabucodonosor. E Mordecai faz a mesma coisa, porque isso é identificação com o povo de Deus. Nós só devemos se dobrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. E Mordecai diz não, Mordecai diz não, Amã se enfurece.
e quer matá-lo a partir daí. E o edito já estava publicado. E é por isso que o capítulo 4 inaugura com essa frase: quando soube Mordecai de tudo quanto se havia passado o quê? Sobre de quê? Do edito, da publicação, do aniquilamento do povo de Deus. Qual é a atitude que ele faz? Ele rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade. Essa é a primeira cena. A divisão desse texto tem algumas cenas. Então a primeira cena é Mordecai na porta do rei, verso 1 e verso 2. Vamos ver essa primeira cena. Cobriu, rasgou-se de pano de saco, saindo pela cidade, clamou com grande com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. O que está acontecendo aqui? Mordecai rasga as suas vestes, se cobre de cinza, porque essa era a atitude de quem? Eu tive o privilégio de ser consultado faz um pouco tempo, mas de vez em quando essas coisas acontecem. E eu gosto muito quando meus colegas de ministério, pastores, amigos e amados, entram em contato comigo para a gente discutir texto bíblico. Isso é o maior presente que eu tenho. E aí de vez em quando alguns deles fazem isso comigo e eu fico muito feliz. E um deles discutia comigo esse capítulo 4, e ele chegava à conclusão dizendo assim: reverendo, eu tenho muita dificuldade de achar que Mordecai está fazendo isso a Deus. Eu acho que ele faz isso uma atitude de tentar chamar a atenção do rei. E eu discutia com esse amigo, eu dizia para ele o seguinte: o problema é que você quer que a palavra de Deus esteja aqui, se a proposta do escritor não é essa. Se Deus era para estar no capítulo 4, devia estar em todos os capítulos. Então é a proposta na narrativa não apresentar Deus aqui. Mas a atitude é de quem? Quem é que você se lembra dos personagens bíblicos que tiveram a mesma atitude? O primeiro que vem na sua cabeça, tenho certeza que é Davi. Não é? E Pietrinho parece que soprou ali. É. Você, que ele estuda a Bíblia, né? É uma criança que lê as Sagradas Escrituras, graças a Deus por isso. Então veja, Davi vem na sua cabeça. Quem é outro que vem? Jó. E todos eles mostrando o que? Seu arrependimento e sua súplica de confiança a quem? A Deus. Então Mordecai faz isso não porque ele está esperando algum favor de Assuero. Ele vai para a porta do rei não por causa de Assuero, mas por causa de Esté. Ele quer que Esté saiba do que está acontecendo. Você vê Mordecai pedindo alguma audiência na presença do rei? Pedindo para entrar? Querendo falar com o rei? Ele sabe que não pode entrar de pano de saco, então ele fica onde? Lá na porta. E ele fica demonstrando seu pedido, tua súplica de arrependimento e da intercessão de Deus naquele caso. Foi assim com Davi, foi assim com Jó. Essa é uma cena que lembra muito arrependimento, mas sobretudo súplica de intervenção de Deus nessa situação. A segunda cena passa quando as servas, a partir do verso 4, então vieram as servas de Esté e os eunucos e fizeram. O verso 3 é a explicação por que Mordecai está intercedendo. Lembra-se do verso 3: em todas as províncias onde chegou a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, jejum, choro, lamentação, e muitos se deitavam em panos de saco e cinza, replicando a mesma atitude de quem? De Mordecai. A atitude de quem? De pedido de arrependimento, pedido de perdão e também intercessão do Senhor. Então essa primeira cena é para mostrar o seguinte, para mostrar para nós que o povo de Deus, em momentos de pressão, em momentos de alta secularização, o caminho que eles têm que fazer é de volta a Deus, é voltar para o Senhor.
Segunda cena, a cena agora onde Esther vai perguntar a Mordecai o que é que está acontecendo. Então viram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, mandou roupa para vestir a Mordecai e tirar-lhes o pano de saco, porém não as aceitou. Veja que rainha que está totalmente envolvida com o seu povo, não? Está ligadíssima, né? Nem aí. Está no seu castelo. Está privada do mundo lá fora. Ou melhor, protegida, entre aspas, do mundo lá fora. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Veja o que ela faz. Ela manda panos para cobrir o seu pai adotivo, primeiro. Depois ela pergunta por que ele está assim. Veja, a narrativa é feita para você entender a cronologia. Ela manda primeiro o pano de saco, ele não aceita. Aí o verso 5 diz assim: então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este lidera para servir, e ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquele, qual era o seu motivo. Depois a rainha está enclausurada, tranquila, comendo belos banquetes, tomando bons vinhos, e como a gente costuma dizer na linguagem popular, e o pau quebrando lá fora. E aí ela tem que perguntar o que é que está acontecendo. Veja, ela é rainha de Assuero. Ela tem que perguntar o que é que está acontecendo com o povo que ela disse é judia. E ela é judia, né? Ela tinha escondido isso. Mordecai escondeu propositadamente isso do rei. Então, depois ela pergunta, veja o verso 6. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai e à porta do rei. Mordecai lhes fez saber tudo o que tinha sucedido, como também a quantia. Veja a coisa, a corrupção. Amã deu quantia para o rei em nome de matar, em troco de matar o povo de Deus. Mordecai disse a quantia, prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. O rei permite porque ele tem uma contrapartida financeira. Ele está se beneficiando disso. É negócios escusos. Nesse mundo autossecularizado, a corrupção reina. Qualquer aparência com o nosso Brasil não é mera coincidência. Então entenda: tesouro dos reis pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que publicaram em Suzã para os descobrir, para que os mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Quando Esther manda os seus eunucos lá, quando Esther manda as suas servas, Mordecai diz: olha, diga para ela que o povo de Deus está sob decreto de aniquilamento. Foi o marido dela que permitiu, através de um servo dele chamado Amã. E diga: esse Amã, esse abençoado, pagou para que matasse o povo deles, o povo de Deus. Diga para ela. E diga mais: diga para ela que ela vai ter que interceder pelo povo, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ou seja, ela tem que entrar na presença do rei e pedir pelo povo dela. É isso que ela tem que fazer. Aí você vai para a terceira cena, por favor. Primeira cena, a cena de Mordecai e os panos de saco. Segunda cena, a cena do diálogo, mesmo que a distância, entre Esther e Mordecai. A terceira cena, a resposta de Esther. Veja: tornou, pois, a Ataque, verso 9, e fez saber Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque, mandou-lhes dizer a Mordecai: todos os servos do rei
E o povo das províncias do rei sabe que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Qual é a resposta de Ester? Por favor, não me meta nesse rolo. Deixe eu aqui. Você não sabe, você está doido. Todo mundo sabe. Será que você não sabe, meu tio, que era o pai adotivo dela, Mordecai, que quem entrar na presença do rei sem ser chamado morto? Está vendo que eu não vou fazer um negócio desse? Faz 30 dias que eu não vejo o rei. Faz 30 dias que eu não vejo o rei. Como é que eu vou agora, do nada, entrar na presença dele? Se ele não estender o cetro de ouro, ele vai mandar me matar. E eu não vou fazer isso. Em outras palavras, foi esse o recado que ela deu para Mordecai. Foi ou não foi? Esse. Tem outro. Mordecai entende. Mordecai não está confiado na misericórdia de Assuero. Mordecai agora vai mostrar em quem ele está confiado e quem nós devemos confiar, meus irmãos, no mundo secularizado. Veja o verso 13. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, toda protegida, toda cercada de coisas boas aí, não é? Só tu escaparás entre os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se foi para esta conjuntura como esta, que foste elevada rainha. Olha a resposta sábia de Mordecai. Você está pensando que você não vai ser atingida. Porque você está no castelo, na casa do rei. Você está protegidinha aí, é isso que você pensa? Deixa ele saber que você é judia. Deixa ele saber que você também pertence ao povo judeu, para você ver qual vai ser o seu destino. E deixa eu lhe dizer mais. Se você ficar calada, de outra parte virá o socorro e o livramento para o povo de Deus. Que de outra parte é essa que Mordecai está se referindo? Quem vai fazer isto? Quem ele crê que vai fazer isto? O Deus pelo qual ele está prostrado nos panos de saco e suplicando. Ele acredita que Deus vai intervir por causa do seu povo. Essa deve ser a nossa confiança. A confiança que nesses momentos de dificuldade onde nós estamos vivendo, meus irmãos, para testemunhar da nossa fé, nós precisamos não pensar na consequência que eu vou perder o emprego, na consequência se eu me posicionar como cristão, eu vou ser cancelado, na consequência de minha exposição, da minha imagem ser totalmente dilacerada. Não me importa, se eu tiver que me posicionar, o Senhor Deus irá intervir. Como no decorrer da história, a gente vê uma reviravolta e ele intervém. E lá no final, de vez de ser festa de Assuero no capítulo 1, é festa do Purim de Israel, dizendo o seguinte: Deus interviu no meio do seu povo. É isso que eu e você precisamos confiar. Nesse Deus que intervém. Nesse Deus que bota a mão na história. É isso que Mordecai está dizendo. Você, e sabe o que vai acontecer com você? Talvez você e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, você não está entendendo. Você não está entendendo que pode ser que para isso, Ester, você foi colocada nessa posição para intervir pelo povo de Deus que te colocou aí.
a visão de Mordecai, nesse ponto, é muito alinhada com a teologia saudável e bíblica. Quando os homens não fazem o que eles têm que fazer, Deus sempre intervém. Aí qual é a resposta de Esther? Vamos ver agora o que Esther vai dizer. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. Não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Esther lhe havia ordenado. Parece que a rainha Esther cai em si. Parece que as palavras argumentativas de Mordecai pegou ela de cheio. Você vai morrer. E você não está entendendo que Deus te colocou aí para isso. E saiba, se você não fizer, Deus vai fazer de outra maneira. Aí você está ouvindo isso, Esther recebe esse recado e diz: opa. Espera aí. Então vamos fazer o seguinte: vamos declarar a nossa confiança no Senhor. É isso que Esther está fazendo. Esther está dizendo o seguinte: vamos primeiro fazer o quê? Jejum. Jejuai por mim. Jejum é o motor que nos leva à vida mais profunda de oração. E jejum é algo desprezado por nós, crentes de linha reformada, bíblica, tradicional e protestante. É bem verdade que em outras linhas diferentes da nossa, é feito de forma errada. O jejum do chocolate, o jejum do café. Pelo amor de Deus, falta de entendimento. O jejum é o combustível para a oração. O jejum é o desjejum mesmo, é a ausência de comida, dizendo que a nossa fome é de Deus. Não a ausência de água, mas de comida. Dizendo ao Senhor claramente: eu preciso que o Senhor intervenha. Eu quero saber quem foi que descontinuou o jejum. Vai dizer também que jejum cessou. Aonde? Aonde? Que teologia é essa que diz que jejum cessou? Nosso Senhor Jesus Cristo encarnado, o Deus pessoal encarnado, jejuou e orou 40 dias para começar o seu ministério. Ele precisa disso, nós não. Onde você tem esse descontinuísmo? A partir de Mateus 4. É que nós não entendemos que tem coisas que estas castas só saem com jejum e oração. Quem disse isso foi quem? Foi qualquer líder religioso? Foi o nosso Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. A pergunta é: qual foi o dia que você jejuou mesmo? Sabe por quê? Porque nós achamos que não precisa desse exagero todo. Isso é entender: opa, a situação é séria, envolve vida ou morte. Opa, a situação é séria, seríssima. É vida ou morte. É uma situação que exige que Deus intervenha. Se exige que Deus intervenha, vamos fazer o que Ele nos ensinou: jejuar e orar. Isso é a demonstração mais clara da nossa confiança. Aí eu vejo a gente, muitas vezes como igreja, a gente organizando-se como partido político para fazer protesto. Você vê Esther fazendo protesto: abaixam as minorias, o povo de Deus está sendo perseguido porque é minoria, levanta cartaz, vai lá para a porta do rei e faz protesto.
Meus irmãos, todo protesto é justo e é um direito de cidadão. Agora o povo de Deus protesta de maneira diferente. Protesta aos pés do Senhor, dizendo: com lamento, o teu nome está sendo ferido. O Senhor está sendo exposto à vergonha, Pai. Intervenha, desça e visite-nos. Esse é o protesto do povo de Deus, que não foi para a porta de Assuero e disse assim: oh, estão perseguindo as minorias. Quando o nome de Deus está sendo vituperado, o povo de Deus pede a sua intervenção e diz: Senhor, desça e visite-nos. Essa é a demonstração talvez maior de confiança que Esther faça nesse livro. Ela não só pede que jejue por ela, mas ela diz: eu vou fazer, veja, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Não tem um problema de ser contra a lei. Se perecer, pereci. Vamos fazer o que é certo perante Deus, mesmo se seja contra a lei dos homens. Meus amados irmãos, é preciso muitas vezes deixarmos de ser crentes secretos, como era Esther. É preciso decidir em que mundo nós vamos andar, ao lado de Deus ou ao lado dessa alta secularização. É preciso se posicionar como servo de Deus no mundo secularizado. É preciso dizer não muitas vezes. É preciso ficar exposto ao linchamento público e ao cancelamento. É preciso dizer abertamente que nós acreditamos no Senhor. Aplicações. Primeiro, defina que você pertence ao povo de Deus. Não dá para ficar titubeando como titubeou no começo Esther. No final ela se posicionou, mas você viu que no começo não dá, eu vou morrer e tal. Não. Se perecer, pereci. Se morrer, morri. E daí? Eu creio na vida eterna. O Senhor diz ainda que vocês estejam mortos, se creem em mim, vocês viverão. A morte, para nós, é uma promoção. Para nós, o viver é Cristo, como diz o apóstolo Paulo, e morrer é lucro. Então não temamos. Nos posicionemos neste mundo, meus irmãos. Neste mundo que exige que nós escolhamos qual lado nós vamos estar. Então definamos pertencer ao povo de Deus e nos comportemos como o povo de Deus. Segunda coisa que advém desse texto, segunda grande lição, a primeira é que nós vamos ter que definir quem pertencemos, a segunda é que os crentes devem viver na dependência do Senhor e mais precisam fazer o que precisam ser feito. Olha, às vezes a gente fica dizendo assim: estou dependendo de Deus, estou orando e Deus não faz nada. Não. Esther orou e depois foi para frente da porta do rei, capítulo 5 vai dizer isso, e entrou na presença do rei e intercedeu pelo povo. Não é só também ficar orando, jejuando. Faça o que tem que ser feito. Esther fez o que tinha que ser feito. Orem aí e eu vou entrar. E ela entrou no capítulo 5. E Deus interviu. E ela não morreu. Porque soberania de Deus e responsabilidade humana nesse mundo secularizado também caminham juntos. Deus é soberano e cuida do seu povo. Mas Deus estabeleceu a sua soberania mediada pelos homens. Uma soberania que é através dos seus filhos que ele também exerce a sua governo, o seu comando.
Esté aprendeu isso e fez isso. Esté pediu para interceder, mas foi e entrou na presença do rei. Que nós possamos fazer isso também. Por terceiro, para finalizar, terceira aplicação. Precisamos entender a nossa deficiência e nos dedicarmos às práticas bíblicas do jejum e da oração. Precisamos resgatar isso, meus irmãos. O jejum e a oração é a declaração formal que nós dependemos de Deus. É dizer abertamente que nós precisamos do Senhor. Porque, por mais deficiência que possamos achar que temos para fazer, como deficiências físicas, alguém diz, eu tenho uma pressão alta, outro diz, eu tenho problema com jejum, com diabetes, com hiperglicemia, hipoglicemia. Não se trata dessas coisas. Se trata de pedir a súplica do Senhor para estar na presença dEle e somente dEle, e querendo viver para Ele e querendo que Ele intervenha, porque nós não temos forças para mudar o curso deste mundo. Mas Ele tem. E Ele pode fazer. E Ele vai fazer. Tem coisas que Ele determinou fazer através da oração dos seus santos. Por isso que a oração do justo tem muito poder. Não porque o justo tenha poder, mas Deus estabeleceu que a oração dele tem. E o poder está em Deus e não em nós. Mas o justo ora para que Deus intervenha. Quando Jesus diz assim, se vocês tivessem a fé do grão de mostarda e dissessem esse monte, transporte para cá e se lance ao mar, Jesus não está dizendo que nós temos condições de fazer isso. Ele está dizendo que é a fé que temos em Deus que pode mover os montes, não nós. E jejum e prática de oração é uma declaração de que nós achamos que este mundo, no alto grau de secularização que ele está, não é partido político. As eleições estão chegando aí. Sabe o que nós deveríamos fazer? Não só analisar os candidatos que nós vamos votar, mas declarar um santo jejum para que Deus intervenha. E dizer ao Senhor, o Senhor é que é o rei, não só dessa nação, mas desse mundo. Então, por favor, desça, visite-nos e restaure-nos, Senhor. Por favor. Pastor, mas este mundo é de mal a pior, ele jaz do maligno, eu sei. Mas o Senhor nos ensina através de Timóteo, Paulo ensinando a Timóteo que orem para que tenham paz. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 ao 7, a partir do verso 4. Paulo vai dizer por quê. Sabe por quê? Para que a pregação do Evangelho possa ser feita de maneira mais efetiva. Quando é que o Evangelho cresceu? Na Pax Romana. O mundo estava o quê? Sem guerra, aparentemente. Claro, aqui é ocular um foco de guerra. Mas o mundo estava em paz, era a Pax Romana. Foi a maior época que o Evangelho cresceu e se espalhou. Então oremos. Talvez não para que o mundo mude, talvez ele esteja jaz do maligno, mas ore sim para que o Evangelho avance, que Cristo seja anunciado entre as nações, porque nós oramos não para que a melhora do mundo aconteça, mas para que os eleitos sejam salvos e o povo de Deus permaneça. Debaixo ou não de edito feito por homens, o povo do Senhor continuará. E o principal objetivo é anunciar que Jesus Cristo pode perdoar tanto o pecado de Amã, de Assuero, de Esté, de Mordecai, como o pecado de todo o povo de Deus. Esté vai assumir a posição do Senhor que interviu, que entrou no Santo dos Santos para interceder por nós. Isso é coisa de capítulo 5, mas já posso adiantar para você na sua leitura. Ela será uma figura de Cristo, Mordecai será uma figura de Cristo. Essa é a cristologia do livro de Esté, que mostra claramente. Ore, jejum, para que o povo de Deus não pereça. Por quê? Porque eles têm que ficar aqui na terra para sempre. Se naquela ocasião todos os judeus fossem mortos, eles estariam como? Salvos. Na pessoa daquele que ainda
viria, mas só que o plano de Deus estaria fadado ao fracasso, porque cadê aquele que viria? Não tem de onde mais vir. Quando nós intercedemos pelo povo do Senhor, nós estamos intercedendo pela continuação do reinado do Senhor Jesus Cristo. E nós não estamos preocupados necessariamente com questões sociais. Elas nos atingem, nos sufocam, mas o que a gente quer ver, o povo de Deus vivo, para continuar a obra de salvação dos eleitos. Ore por isso, interceda por isso. O povo do Senhor não podia morrer naquela época, não é porque eles não seriam salvos, é porque quem continuaria a pregar o evangelho se a igreja for retirada daqui deste mundo? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós somos aqueles que não podem ficar escondidos. Nós temos que continuar dizendo às nações: o nosso Deus reina, o nosso Deus tem salvação para vocês na pessoa de Jesus. Que Deus então nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações, meus irmãos.